Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Cariri com Dança. Hoje eu vou estar trazendo um assunto um pouco delicado para vocês, que é a aula experimental. Após ouvir alguns relatos de alguns profissionais da dança e de também já ter vivenciado algumas situações um pouco desconfortáveis, eu resolvi trazer essa temática para vocês. Mas antes da gente começar, vai logo deixando o seu like, se inscreve no canal caso você também não seja inscrito, ativa o sininho para receber notificação de vídeos novos e me segue também nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela para vocês. Então, vamos lá? Bora começar? Então, galera, já antecipo logo no início do vídeo que eu não tô aqui para dizer o que é certo nem o que é errado, tá? Eu tô trazendo essa temática, essa questão, para que a gente possa refletir, dialogar, questionar algumas questões, certo? E, se possível, modificar algumas que sejam desconfortáveis para alguns profissionais. Então, não estou aqui para dizer o que é certo, o que é errado, o que deve ou o que não deve fazer. O objetivo desse vídeo é trazer questionamentos e discussões saudáveis a respeito do assunto. E já de início, eu gostaria de deixar claro para vocês a diferença entre aula experimental e aula inaugural, certo? A aula experimental, como o nome mesmo já diz, tem o objetivo de fazer com que o aluno, cliente, ele tenha a oportunidade de experimentar a aula, seja ela de teatro, dança, de qual conteúdo for, certo? Essa aula ela vai fazer com que o aluno ele tenha a oportunidade de saber como é a técnica do professor e decidir se vai ou não adquirir aquela aula. A aula inaugural, como o nome também já diz, é aquela aula de início, é o que seria a primeira aula, o aulão para inaugurar uma turma já formada, certo? E você deve estar se perguntando, mas Tata, qual a polêmica por detrás dessa aula? Mas qual a complicação por detrás disso? Bom, gente, no universo da dança, teatro, da arte, no modo geral, o que ocorre muito são as famigeradas aulas experimentais. Essas aulas, lógico, para aqueles profissionais que além de trabalharem na cena, eles também trabalham ministrando aulas, workshops, oficinas. E o que acontece muito é que essas aulas, às vezes, elas acabam não sendo remuneradas. E aí vem a pergunta, mas o objetivo dessas aulas realmente não é ser gratuitas? Então, gente, não acontece bem assim, não é bem por aí, certo? Vai depender muito de cada situação. No caso, depende. Se o profissional ele for um profissional autônomo e aí ele vai vender a sua aula, seu workshop, sua oficina, de modo que aquela aula experimental sirva também como marketing da sua aula, tá tudo bem, tá tudo beleza. É um problema do profissional ou nem um problema, né? Na verdade, é uma escolha daquele profissional optar como forma de marketing e de cativar seus alunos, ministrar essas aulas experimentais, certo? Aí vai da situação financeira dele, como é que ele vai fazer, como é que ele vai conquistar os seus alunos, mas é uma escolha daquele profissional autônomo. Só que o que acontece na maioria dos casos é que escolas de dança, estúdios e academia acabam contratando ou convidando esses profissionais para ministrarem aulas nos seus espaços e essas aulas também acabam sendo gratuitas. E aí é onde está o problema. Quando o profissional ele ministra essa aula por conta própria, como eu falei, tá tudo bem, tá beleza, porque é uma estratégia de marketing desse profissional, é uma forma como ele trabalha e chama seus alunos. Mas a partir do momento que uma empresa, por exemplo, convida esse profissional, na minha opinião, e aí eu vou começar a falar a partir da minha opinião, do meu ponto de vista, as empresas elas têm que remunerar esse profissional. Bom, vamos lá. O que acontece muito quando uma empresa tem interesse em um determinado conteúdo, em uma determinada mão de obra, quando ela quer contratar um profissional, o que é que ela faz? Ela pede currículos, não é isso? E qual é o objetivo do currículo? Mostrar para a empresa ou para um dono de academia, de um espaço, de um estúdio de dança, mostrar para essas pessoas a sua capacidade profissional, toda a sua experiência de trabalho, tudo isso está lá no currículo. Então, quando uma empresa tem o objetivo de contratar um determinado profissional, ele pede o currículo para conhecer esse profissional. E aí onde está a questão? Quando o profissional é contratado, o dono da empresa vai avaliar o currículo e saber se ele tem as capacidades para trabalhar no seu espaço de trabalho.
Então, o que acontece? Quando ele vai contratar um profissional da dança, por exemplo, vou falar da dança porque eu sou profissional da dança, na minha opinião, se ele viu lá o meu currículo, tá tudo bonitinho, todas as experiências, do jeito que agrade a esse profissional, dono de academia, seja lá o que for, e ele vai me contratar, tudo bem ele dizer, tá, eu vou lhe contratar e eu gostaria que você desse uma aula experimental para os meus alunos. Só que essa aula experimental, galera, ela tem que ser gratuita para os alunos desse espaço e não para a empresa, certo? Então, o que acontece? Essa empresa ela tem que remunerar esse profissional que ele contratou, seja com o valor da hora-aula estabelecida por esse profissional ou pelo um valor estabelecido pela própria empresa. Então, quando ela vai contratar, ela vai falar, eu gostaria que você ministrasse uma aula experimental, mas eu vou te pagar por essa aula isso, certo? Mas aí a aula vai ser gratuita para os alunos do nosso espaço. E aí fica tudo certo, fica tudo legal. Mas o que acontece muitas vezes é que essas empresas, essas academias e esses estúdios de dança não remuneram esses profissionais. E aí é onde complica toda a situação, porque o profissional, ele é profissional, certo? Ele está lá para fazer um trabalho também. Então nada mais justo do que remunerar esse profissional para que ele ministre essa aula experimental que seria gratuita para os alunos do espaço e não para o espaço. E aí muita gente deve estar se perguntando, mas aí o currículo às vezes não é suficiente, às vezes no currículo tem lá uma experiência enorme, mas a didática do professor não é tão legal. Então como é que o dono da academia, ou eu como dono de academia, vou saber e vou contratar esse profissional para dar essa aula experimental e pagar por uma aula ruim? Então, gente, o nome disso é investimento. Se você viu lá que o currículo da pessoa tá legal, tem experiências fantásticas e você gostou e quer contratar para a sua empresa, certo? E você acha que o currículo não é suficiente, o que acontece muito é que a maioria dos profissionais de arte hoje, na verdade todo mundo, né, gente, tem redes sociais. E a maioria dos profissionais da arte hoje usufrui de Instagram, da plataforma do próprio YouTube para divulgar suas videoaulas, suas videodanças. Então, geralmente no currículo, hoje em dia a galera coloca os contatos das suas redes sociais. Então a empresa ela pode ir lá nas redes sociais e averiguar se ele realmente tem uma didática legal para ministrar essa aula. Ou se não tiver, né, que eu acho muito difícil, mas eu sei que a realidade dos artistas é que nem todo mundo também tem acesso à internet, mas que na maioria dos casos alguns têm sim YouTube, canal no YouTube, tem Instagram, enfim, e tem outras plataformas digitais onde eles divulgam seus trabalhos e que todo mundo pode ter acesso, certo? Então eu acho muito injusto as empresas não remunerar com essa desculpa de que, mas o currículo não é suficiente. Mas como eu vou saber se esse profissional ele tem uma didática, tem um jeito legal de ministrar a aula? Então, para mim não justifica, certo, galera? As plataformas digitais estão aí, tanto para os profissionais divulgarem seus métodos de trabalho, quanto para as empresas e donos de estúdios de dança, academia, verificar o trabalho desses profissionais também. Então, para mim não justifica, certo? Então, vai lá, analisa nas plataformas se o profissional ele tem essa didática legal, para que você não tenha que fazer com que esse profissional trabalhe de graça. E eu estou trazendo essa temática justamente para a gente questionar isso. Tanto você que é professor de dança, que é bailarino, como para você que é dono de academia, dono de estúdio de dança, para que a gente possa refletir em conjunto e tentar encontrar uma forma de agradar todos os públicos, né? Tanto o profissional que vai ministrar essa aula, como para os donos de empresa e espaços, para que a gente possa caminhar junto, gente, porque não é justo, é um trabalho que está sendo realizado. Se a técnica ou a didática não for da forma que você gostou, você contratou esse profissional justamente para reconhecer. Isso não quer dizer que você não vai pagá-lo, ok? Até porque em toda profissão, gente, seja do ramo da arte ou não, quando uma empresa contrata um determinado profissional, ele tem o prazo de carência de 3 meses, tanto para saber se esse profissional vai se adaptar à empresa, como a empresa vai gostar do método de trabalho desse profissional. Então tem essa carência de 3 meses. Se a empresa contratou, ele vai usar aquele profissional durante 3 meses para ambos saber se vai rolar ou não aquele trabalho. Então por que a arte tem que ser diferente? Né? E mesmo assim, as empresas ainda pagam esse prazo de carência de 3 meses. Então, por que na dança não pode ser assim também? Né? Vai contratar o profissional, então por que não pagar esse profissional? Se ele não tem a técnica que você esperava que ele tivesse, mas ele trabalhou, gente. Então,
Se você é dono de espaço, pelo menos assim, na minha opinião, eu acho que não é justo você não pagar esse profissional, certo? E é isso. O que eu tô falando a respeito é como eu já falei lá no início. A aula experimental, sim, concordo que ela tem que existir, até mesmo porque os clientes precisam conhecer o profissional. E aí, quando o profissional ele é autônomo, por exemplo, eu trabalho de forma autônoma hoje em dia, eu ministro workshops, ministro oficinas, e aí quando eu quero formar uma turma, por minha conta, em risco, né, eu ministro essa aula experimental, porque para mim é uma forma de cativar os alunos, deles conhecerem meu trabalho, conhecerem a forma como eu dou aula, mas isso é um problema da minha turma, porque eu sou uma profissional autônoma e esse é o meu método de trabalho, certo? Mas aí quando uma empresa resolve me contratar, ela tem que me pagar para que essa aula seja gratuita, eu vou falar novamente, para que essa aula ela seja gratuita para os alunos desse espaço e não para a empresa. A empresa não está fazendo nada mais do que um investimento nesse profissional. E aí, se esse profissional não trabalha da forma como ele gostaria, ele vai pagar, tá aqui a sua aula, tudo bem, sua aula foi legal, mas não gostei da sua técnica ou da sua didática de trabalho, tá aqui o seu valor da sua aula experimental e a gente vai entrar em contato. Ou então nem precisa dizer se gostou ou não da aula do profissional, mas paga, tá? O profissional terminou da aula experimental dele para seu espaço, para sua academia, paga ele, ó, tá aqui a sua hora-aula e a gente vai entrar em contato para conversar, para saber se vai ou não te contratar. E fica tudo certo, mas deixar de pagar eu acho um pouco injusto. E como eu falei, gente, esse vídeo é pra gente dialogar, certo? Pra gente fazer questionamentos, porque eu acho que o ramo da arte, da dança, enfim, já estamos valorizados, sabe? A gente já é chamado, muitos da gente já é chamado para dar aula em troca de divulgar trabalho. Eu acho isso ridículo, em pleno século XXI, as pessoas não reconhecerem que arte também é trabalho, que uma aula de dança também é trabalho, que uma performance artística também é trabalho, é o emprego daquelas pessoas, é o emprego desses artistas. Então, assim, a gente já é tão desvalorizado, né? Como eu falei, já tem gente que chama, vem cá, tem como você dar uma aula só para você divulgar trabalho? Como assim, gente? A gente precisa receber dinheiro, é a nossa profissão, é o nosso trabalho, é o nosso emprego, a gente tem contas para pagar. Então, se os donos desse espaço não têm essa consciência e o bailarino, dançarino, professor de dança também não tem essa consciência de que ele tem que ser remunerado, aí vai complicar tudo. E aí a gente não vai crescer, as coisas não vão mudar e vão continuar do jeito que está. O pessoal chamando a gente para dar aula em troca de divulgação, né? E eu acho que não é isso que você, professor, quer, eu acho que é isso que você, dono de academia, também não quer. Né? Até porque dono de academia também tem seus problemas, não é só bailarina, enfim, cada um sabe as suas dores, suas dificuldades. Então, se a gente não dialogar, não se questionar, não trazer alguns questionamentos, as coisas vão ficar bem difíceis. E o meu objetivo aqui com esse vídeo é trazer esse questionamento, certo? Eu coloquei aqui a minha opinião, mas eu gostaria de saber a de vocês também. Então, comenta nos comentários se você concorda, se você não concorda, se você já passou por alguma situação semelhante, o que é que você pensa disso tudo. Então, deixa nos comentários, galera, vamos conversar sobre isso. E acho que vocês devem também estar se perguntando por que é que eu citei a aula inaugural, né? E aí, gente, a aula inaugural eu citei lá no início porque muita gente às vezes confunde a aula inaugural com a aula experimental e, como eu falei, não é a mesma coisa. A aula experimental, geralmente, ela vem com esse objetivo de ser gratuita para que o cliente, o aluno, ele conheça a técnica do professor, conheça a aula, para ele saber se quer ou não adquirir essa aula. E a inaugural não, a inaugural é o aulão inicial, né? O boom do início de uma turma, do começo de uma aula, é o primeiro aulão, na verdade. Então a diferença é essa, para que a gente não confunda experimental com inaugural. Então vamos lá, deixa no comentário, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês sobre isso, se vocês já passaram por uma situação semelhante, então deixa nos comentários, lembrando, tá, que se forem comentar e tiver um comentário que não bate com o mesmo pensamento que o seu, tenta conversar, tenta dialogar de forma pacífica, gente. O objetivo aqui é construir, tá? E não tá brigando, vamos respeitar a opinião do coleguinha, beleza? E é isso, vamos tentar dialogar, vamos tentar conversar e construir algo que seja bom, tanto para você que é artista, que é professor, que é dono de algum espaço. Vamos construir isso junto e vamos tentar mudar essa cena que é tão desvalorizada. Bom, gente, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham refletido. Eu espero também que o vídeo ele possa trazer
uma reflexão positiva, né, que possa trazer bons frutos. Então compartilhe esse vídeo com seu amigo que é bailarino, que é professor de dança, que é dono de algum espaço, de algum estúdio de dança ou de teatro, enfim, né? Então compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos fazer esse vídeo girar, vamos fazer esse vídeo chegar em mais pessoas, certo? E é isso, eu espero vocês na próxima quinta-feira com mais um Cariri com Dança.